Olá, meus alunos, vamos falar um pouquinho hoje sobre mudança de base, né? A base que estamos falando é a base com referência, né? Por exemplo, a base canônica, essa expressão vetor, por exemplo, considera o vetor 5, 2, né? Eu queira colocar ele na forma canônica, né? Expressar através da forma canônica. Não seria difícil, né? Esse vetor 5, 2, né? Ele poderia ser expresso como 5 vezes, né? A forma canônica é 1, 0, mais 0, 1. Né? Então, esse vetor foi expresso através da base canônica. E a gente pode ver aqui, ó, 5 vezes 1, 5. 2 vezes 0, 0. Então, 5 mais 0, 5. 5 vezes 0, 0, né? E 2 vezes 1, 2. 0 mais 2, 2. Então, ele está expresso na forma canônica. E a gente pode ter uma representação gráfica disso. Pensando na representação geométrica, né? Vamos pensar no vetor, chamar o vetor A, né? De 1, 0, né? Vou colocar já na forma canônica. E o vetor B também na forma canônica, né? 0, 1. Né? Então, por que é forma canônica? Observe que acompanha os eixos, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, fizer uma aproximação, está aqui. Né? Então, a gente pode até melhorar isso aqui. Vou botar uma corzinha mais. Pronto. E eu quis expressar o vetor 5, 2 como uma combinação, né? Através da forma canônica, né? Uma combinação linear da forma canônica. Então, se eu chamo um vetor, por exemplo, um vetor M de 5A, né? E o vetor B, N, né? De 2B, então, a gente consegue perceber aqui, ó, tanto aqui, a gente vou botar uma outra cor aqui para a gente destacar. Né? Então, tá aqui, ó. Esse é o vetor A, né? Esse é o vetor 5A. Esse é o vetor B, esse aqui é o 2B, o vermelho. E na hora que eu peço um vetor S, né, como se fosse S de soma, N mais N, né? Então, esse é o vetor 5, 2. E ele foi obtido através de uma soma de vetores que estavam na forma canônica. Então, essa é uma ideia, né? Só que eu não estou falando de mudança de base. Nossa base continuou ali tranquilinha, mas a gente começou com essa base. Vamos agora ver como é que funciona isso, mudando a base de referência. Imagine agora que eu queira, né, encontrar um vetor, né, V, esse vetor V eu não sei, ele está escrito na seguinte base, na base 1 menos 1 e 1, 1. E as coordenadas são 2 e 1. Vou botar aqui. Bom, agora a base não é canônica. Eu tenho a base formada pelos vetores 1 menos 1 e 1 e 1. O que eu estou querendo? Encontrar
qual é esse vetor. Tá? Os cálculos são bem simples. Tá? A gente pode falar o seguinte, que esse vetor V seria, já que é 2 e 1 as coordenadas, seria 2, 1, menos 1, mais 1, 1 e 1. Tá? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3. Né? Primeira coordenada com primeira coordenada. Segunda coordenada com segunda coordenada. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 1, 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Bom, então aqui acabaram as contas. Né? Agora, a questão mais importante é a interpretação geométrica disso. Então, vamos fazer então a nossa interpretação geométrica. Bom, aí vamos trabalhar aqui com os vetores. Né? Vamos começar aí pelo vetor 1 menos 1. Está aqui, ó. Então, 1 menos 1. E o vetor 1, 1. O que significa isso? A minha referência seria o plano cartesiano, mas quando eu falo que a minha base são esses vetores, é como se eu desconsiderasse os planos, o plano cartesiano, e o meu eixo de referência fosse esses vetores. Tá? Então, agora a minha referência é esse plano formado por esses eixos. Tá? Então, aqui passa a ser a minha referência. Né? Então, as coordenadas eram 2 e 1. É como se eu pegasse 2 vezes o vetor A e 1 vez o vetor B. E fizesse a soma vetorial deles. Né? Lembrando que soma de vetores é a regra do paralelogramo. Né? E aí o que acontece? Esse vetor aqui, quando eu volto a visualizar o plano cartesiano, olha as coordenadas. 3 menos 1. Tá? Então eu saio desse eixo para tomar como referência esse eixo. Agora, o problema também poderia ter sido apresentado de uma maneira diferente, né? Eu poderia ter falado que esse problema, eu poderia falar, dado o vetor V 3 menos 1, quais são suas coordenadas na base B. No caso, estou me referindo a essa mesma base. Então, o problema poderia ser o contrário. Né? E o que aí, como é que seria o procedimento? Né? O procedimento seria você já tem a resposta, você precisa dessas coordenadas, né? Que você pode chamar de valores que você quiser, né? Não tem muito problema. Né? Então, vamos lá. Eu teria de escrever, falar aqui. Eu tenho uma coordenada A que multiplica 1 menos 1, mais uma coordenada B que multiplica 1, 1. E isso aqui vai me resultar no vetor 3 menos 1. Agora eu estou fazendo o contrário do que foi apresentado anteriormente. E aí você vai montar, né, fazer A vezes 1, A, mais B vezes 1, B. É igual a primeira coordenada. Depois, A vezes menos 1, menos A. B vezes 1, B é igual a menos 1. Esse aqui é um sisteminha. Se eu somar esse sistema, né, aqui vai cancelar. 2B é igual a 2, B é igual a 1. Né? Substituindo, né, você já sabe que A
mais B igual a 3, como B é igual a 1, então A mais 1 é igual a 3, ou seja, então as coordenadas seriam 2 e 1. Né? Então fiz o processo inverso do que foi apresentado no primeiro exemplo. Vamos dar continuidade ainda em termos de exemplos para mudança de base. Bom, agora nós temos um problema interessante, né? Eu tenho o vetor U, 3, 2, está escrito na base A e deve ser expresso na base B. Né? E aí, como expressar isso? Né? Então, você tem, de repente, você tem a base A. Né? Você está lá com uma base A. Então, eu tenho que, para fazer isso, levar ele para a forma canônica, para depois ir para essa base B. Esse é o procedimento. A gente vai ver aqui como é que se dá esse processo. E depois a interpretação geométrica do que está sendo proposto. Bom, a gente pode trabalhar da seguinte maneira: encontrar esse vetor da seguinte forma: você tem a sua base, né, e multiplicar pelo vetor, né, da mesma base. Né? Então, se aqui é a base A, aqui também é a base A. Tá? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar isso aqui, essas continhas. Ora, a base é 1, 3 e 1 menos 2. Então, esse vetor, né, vamos expressar ele, 1, 3 e 1 menos 2. E multiplicar pelo o vetor. Né? Que vetor seria esse? O vetor da base. Né? Então, eu quero encontrar o vetor 3, 2. Aí você sabe que isso aqui é uma matriz 2 por 2 e essa 2 por 1. E você vai encontrar uma matriz 2 por 1. Né? Então, é linha por coluna. Então, o elemento A11, primeira linha, que é o A11 daqui, ele resulta da primeira linha multiplicado pela primeira coluna. Somou, deu 5. Então, está aqui esse vetor. Quem é o A21? É o elemento da segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, 3 menos 2. Multiplicado pela primeira coluna. Então, 9 menos 4. Então, somou, deu 5. Bom, então, esse vetor, né, ele está na forma canônica. Né? E aí, o que acontece? Agora eu tenho que levar ele para a base B. Usando o mesmo raciocínio, o que você tem? Você tem que ele na forma canônica é 5, 5. Né? Como é que ele foi encontrado? Né? O produto dos componentes dos vetores que compõem a base, né? Que seria 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, pelo vetor da base, que você não tem. Né? Aí você pode colocar a letra que você achar melhor. Né? Vou botar MN, né? Ou NP, tanto faz. Né? Então, aí nós vamos fazer o mesmo procedimento. Dentro desse procedimento, né, a gente vai encontrar um sisteminha. Né? Então, por exemplo, 3, né, primeira linha, primeira coluna. 3 vezes M mais 1 vezes P é igual a 5, que está aqui.
Esse cara é da segunda linha. Então, 5 vezes M mais 2 vezes P. Também igual a 5. Né? Então, agora tem que resolver esse sistema. Como é que a gente resolve esse sistema? Bom, uma maneira simples é você igualar os coeficientes. Vou igualar esses aqui. Então, vou multiplicar toda essa linha por 2. Então, vai ficar 6M mais 2P é igual a 10. E aqui, 5M mais 2P é igual a 5. E subtrai, né? 6M menos 5M, M, 2P menos 2P, cancela. Então, M deu a 5. E agora eu vou substituir para achar o valor de P. Né? Então, vamos olhar aqui como é que seria esse vetor aqui. Então, 3M mais P é igual a 5. 3 vezes 5 mais P é igual a 5. Então, P é igual a menos 10. Tá? Então, esse vetor que eu estou querendo encontrar, né, que seria o vetor V, né, a gente pode pensar que está na base B, né, ele seria 5 menos 10. Tá? Uma coisa que é interessante é que no primeiro passo nós poderíamos ter feito talvez na primeira parte um pouquinho mais light, né? Sem necessidade de multiplicação de matrizes. A gente pode até observar isso. Quando eu tinha o vetor 3, 2, ele está na base A e eu quero levar ele para a forma canônica, né? Eu poderia ter colocado lá para encontrar que era o 5, 5 foi a resposta, eu botei o produto matricial, né? A base vezes o vetor. Mas eu poderia ter feito também da seguinte maneira, né? Que não teria o menor problema. O vetor é 3, 2. Ele está sendo expresso, né, na base A, que é formado pelos vetores 1, 3 e 1 menos 2. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. 3 vezes 3, 9. 2 vezes menos 2, menos 4. 9 menos 4, 5. Então, também poderia ter trabalhado a primeira parte dessa maneira mais simples possível, né? Bom, então agora vamos aí partir para a nossa interpretação geométrica. Tratando-se da nossa interpretação geométrica, né, a gente pode... Primeiro, a proposta é, o vetor ele está expresso na base 1, 3 e 1 menos 2. Então, 1, 3 é o nosso vetor e 1 menos 2. O que significa isso? Que as referências, né, nossos eixos de referência são esses vetores. Né? Como se agora eu trabalhasse somente com isso. Tá? Vamos aqui ocultar os eixos. Né? Então, essa é a nossa referência. Aí você tem um vetor 3, 2, né, nessa base. Né? E na hora que eu trabalhei esse vetor 3, 2, né, o que significa o vetor 3, 2? É como se eu pegasse aqui, chamasse botar aí C igual 3, 2. Né? Então, 3 vezes o valor A. E 3, 2. 2 vezes o valor B. Então, D. Duas vezes o B. Olha, então eu tenho que somar esses vetores. Né? Vou chamar o vetor E igual a soma de C com D, que está expresso como combinação linear nessa base. Né? Então, C mais D.
Então, esse vetor, né, é o vetor 3, 2 nessa base. Esse E aqui é quando eu jogo na forma canônica, né, que eu pego aqui, peço para aparecer, né, os eixos, eu consigo observar. 5, 5. Né, então, é exatamente isso. Né? Aí eu agora vou exibir nessa segunda janela. Tá? E o que acontece? Né? Eu tinha uma base B, que era formada pelos vetores 3, 5, 1, 2. Né? Vamos partir da letra J em diante. Né? Então, J igual a 3, 5. Opa, indefinido aqui, ó. Vou apagar. J igual a 3, 5. Tá aí. E 1, 2. Bom, eu vou pegar aqui e dar uma aparecer aqui e vamos, né, colocar referência a esses eixos. Vou apagar aqui o vamos apagar aqui o eixo por enquanto. Então, essa é a minha base. Então, em cima disso que eu tenho que trabalhar. E aí, o que acontece? Opa. E aí, o que acontece? Eu encontrei como resposta o 5 menos 10. O que significa esse 5 menos 10? Significa que existe um vetor, se minha resposta está correta, ele foi expresso. Vamos botar M igual, né, já que está o I, o J e o K, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui, deletar aqui. É o JK. Então, vou botar M. M igual. O vetor I, né? Então, seria 5i. Então, esse M igual a 5i. Agora, eu estou analisando a minha resposta. O que significa a minha resposta? Ele está falando que é inválido porque não é I, né? Tá? É J. Deixa eu só colocar aqui para entender que é aqui. Então, M é igual a 5J. Está teimosinho aqui que ele não está querendo ir para onde eu quero. Mas tudo bem. Então, M igual a 5J. Vai ficar lá mesmo. Então, 5J. Já apareceu ali. Então, M é 5J. E a gente pode ver aqui. Tá? O vetor J era 3, 5. Multiplicou por 5, ficou 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5, 25. E continuando aqui, né, agora é o vetor K. Né? Aí é menos 10, né? E no caso eu vou botar N igual, né, N menos 10 vezes, vou botar até um parênteses aqui para não ter probleminha de quanto à operação. Isso aí vai aparecer, infelizmente, na aula, né? Não tem jeito, né? Então, K. Né?
ver se ele apareceu aqui, né? O 5K. Bom, então, dando continuidade, eu mudei a cor dos vetores, né? O vetor M, como ele está aqui em vermelho, e o vetor N está aqui de verde, né? Que a visualização é meio complicada. Mas isso aí não é problema também não, né? E aí o que acontece? Eu quero ver a soma desses dois vetores, né? Eu estou fazendo a comprovação da minha resposta. Então vou chamar o vetor T é igual, né? Opa! Primeiro eu vou colocar aqui que T igual M mais N. M mais N. Pronto. Observe que esse vetor aqui está na forma canônica. Esse vetor, né, ele foi usado para obter essa soma vetorial. Tá? E aí eu pego aqui e peço para aparecer as coordenadas. Os eixos, né? Pronto. Observe que o vetor T, que foi a soma, ele na verdade é o 5, 5. Aquele mesmo vetor que eu encontrei, eu testei ele aqui para mostrar que aquele vetor 5 menos 10, né, ele está correto em relação à nossa representação. Eu espero que isso aí tenha ajudado a gente a compreender um pouquinho a ideia do que é uma mudança de base e vamos partir agora para nossas atividades. Um grande abraço a todos.